Ok, neste exemplo vamos ver em ação os princípios da vantagem absoluta e da vantagem comparativa, que explicam os padrões de especialização e de comércio que observamos nas economias modernas. Okay. Vamos começar com dois exemplos. O primeiro exemplo, os primeiros dois exemplos têm uma FPP linear, onde o custo de oportunidade é constante, isto é, para aumentarmos a produção do bem X, quanto é que temos que sacrificar do bem Y, esse rácio é sempre constante ao longo de toda a fronteira de possibilidades de produção. E no último exemplo vamos ver uma FPP côncava à origem, em que o custo de oportunidade é crescente. Comecemos então pelo primeiro exemplo, onde temos um número total de trabalhadores na economia, um número fixo, L, e precisamos de NX trabalhadores para produzir uma unidade do bem X. Ok, para desenharmos a fronteira de possibilidades de produção, vamos escrever a restrição de recursos, que diz simplesmente que o número total de trabalhadores está distribuído entre a produção do bem X e do bem Y. Obviamente que, se um trabalhador for utilizado na produção do bem X, ele não pode ser utilizado ao mesmo tempo para a produção do bem Y. Portanto, está aqui subjacente o conceito do trade-off. Ok, para desenhar a FPP, temos que reescrever a restrição de recursos em ordem Y, vai dar isto. Isto vai ser uma reta com um declive negativo de menos NX sobre NY. O máximo do bem Y que esta economia consegue produzir é de L sobre NY, que se obtém dedicando todos os recursos ao bem Y. Portanto, se substituirmos X na primeira equação, temos que Y igual a L sobre NY. Da mesma forma, se nós dedicarmos todos os recursos à produção do bem X, vamos ter um número máximo de X que é produzido por esta economia igual a L sobre NX. Portanto, isto é uma reta com declive de menos NX sobre NY, e vou-vos mostrar que o módulo, portanto, o valor absoluto deste declive, que é NX sobre NY, é igual ao custo de oportunidade do bem X em termos do bem Y. Portanto, por exemplo, se nós estivermos naquele ponto e quisermos produzir mais uma unidade do bem X, quantas unidades do bem Y é que temos que sacrificar? A resposta é NX sobre NY. Por exemplo, se nós precisarmos de 8 trabalhadores para produzir o bem X e precisarmos só de 4 trabalhadores para produzir o bem Y, se eu quiser mais unidade do bem X, eu vou precisar de 8 trabalhadores e então, neste caso, esses 8 trabalhadores vão ter que ser desviados da produção de Y. Lembre-se que a produção de Y, para produzir uma unidade do bem Y, precisamos de 4 trabalhadores, portanto, vou ter que sacrificar 2 unidades do bem Y para ter mais uma unidade do bem X. Portanto, isto é o conceito de custo de oportunidade. Vamos ver o primeiro caso, em que estas duas economias, o país A e o país B, o país A tem a mesma FPP que nós já vimos, mas o país B tem uma FPP que cruza desta forma a FPP do país A. Portanto, o país B tem vantagem absoluta na produção do bem Y, na medida em que ele consegue, com o mesmo número total de trabalhadores, consegue produzir mais unidades do bem Y. Da mesma forma, o país A consegue produzir mais unidades do bem X, portanto, o país A tem vantagem absoluta na produção do bem X, o país B tem vantagem absoluta na produção do bem Y. Vantagem absoluta quer dizer que consegue produzir mais, ou neste caso melhor, com menos recursos do que o outro país. Portanto, o país B tem vantagem absoluta na produção do bem Y, porque com o mesmo número total de trabalhadores consegue produzir mais do bem Y. Neste caso, nós vemos que o número de trabalhadores necessários para produzir uma unidade do bem Y no país B é inferior a esse número no país A. Portanto, parece-me lógico que, num caso como este, o país B vai especializar-se, vai utilizar todos os recursos da produção do bem Y, enquanto que o país A vai especializar-se no bem X. Os termos de troca vão ser precisamente os termos pelos quais vamos poder, em comércio, trocar um bem pelo outro, e
como o comércio, como a troca é de facto voluntária, ela tem que beneficiar os dois países. E para beneficiar os dois países, os termos de troca têm que estar entre os dois declives, entre os dois custos de oportunidades. Neste caso, se os termos de troca forem de facto aqueles, isso quer dizer que com o comércio o país A vai conseguir expandir a sua fronteira de possibilidades de consumo para além da sua FPP e vai poder escolher um ponto sobre ele. Da mesma forma, o país B, mesmo especializando-se e produzindo só o bem Y, enfrentando os mesmos termos de troca, vai poder escolher um outro ponto na sua fronteira de possibilidades de consumo. Portanto, a condição para que A e B ganhem com a abertura ao comércio é de facto que os termos de troca estejam entre os dois custos de oportunidade. Os termos de troca é uma espécie de trade-off em comércio, ou seja, qual é o número total de unidades do bem Y que eu preciso dar para ter mais uma unidade do bem X, enquanto que o custo de oportunidade é um trade-off na produção. Portanto, termos de troca, trade-off na troca, no comércio, enquanto custo de oportunidade é esse trade-off em termos de produção. Okay. Segundo exemplo, vamos ver que agora o país B tem vantagem absoluta na produção dos dois bens. Quer dizer que, com o mesmo número total de trabalhadores, consegue produzir mais, quer do bem Y, quer do bem X. Portanto, é melhor a produzir os dois bens. Será que, neste caso, há vantagem no país B fazer comércio com o país A? Vamos ver que sim. Vamos ver que, mesmo assim, o país A tem vantagem comparativa na produção do bem X. O que isso quer dizer é que não interessa os custos absolutos, interessa sim os custos relativos. Portanto, o que interessa é, de facto, a comparação dos dois declives, eles são diferentes, portanto, os custos de oportunidades são diferentes, e neste caso o país A tem uma vantagem comparativa na produção do bem X, porque tem precisamente um custo de oportunidade menor. Tem um custo de oportunidade menor. Como, neste caso, em comércio, mais uma vez, a troca tem que ser voluntária, tem que ser benéfica para os dois países, os termos de troca têm que estar entre os dois declives, entre os dois custos de oportunidades. Se for deste tipo, o país A vai conseguir expandir o máximo, consegue expandir a sua fronteira de possibilidades de consumo, é assim, para tal tem que se especializar na produção do bem X, enquanto que o país B vai se especializar na produção do bem Y, expandindo ao máximo a sua fronteira de possibilidades de consumo, escolhendo um ponto sobre ele. Ok. O último caso que vamos ver é uma FPP côncava, em que o custo de oportunidade é de facto crescente. Isto explica, de facto, porque é que na vida real nós não vemos uma especialização por completo, basicamente porque o custo de oportunidade vai variando e chega a um ponto em que maior especialização do que isso não é uma boa ideia para o país. Portanto, sem comércio, o país tem uma fronteira de possibilidades de consumo igual à sua FPP, tem que escolher um ponto sobre a FPP. Vamos supor que esta curva a preto, uma curva de indiferença, representa o bem-estar do país sem comércio. Todos os pontos sobre esta curva preta são cabazes ou combinações do bem X e Y que dão a mesma utilidade, o mesmo bem-estar ao país. É por isso mesmo que o país é indiferente entre qualquer um desses cabazes. Ora, os termos de troca sem comércio são simplesmente o custo de oportunidade nesse ponto. Se de facto abrirmos a economia ao exterior e os termos de troca forem estes, vai compensar ao país de facto especializar-se um pouco mais na produção do bem X e vai conseguir escolher o melhor ponto sobre a sua fronteira de possibilidades de consumo, onde vai ter um bem-estar com comércio claramente superior ao bem-estar sem comércio. Nesse caso, ele produzindo naquele ponto negro sobre a FPP, vai importar esta quantidade do bem Y e vai exportar aquela quantidade, digamos, horizontal, esta distância horizontal entre os dois pontos a preto. Portanto, vai exportar esta quantidade do bem X, importando aquela quantidade do bem Y. Ele consegue fazer isso precisamente porque os termos de troca lhe são benéficos, ele consegue
consegue, produzindo o bem X, consegue obter mais unidades do bem Y no mercado internacional do que conseguiria se simplesmente fizesse essa substituição ao longo da sua FPP.